Beleza, pessoal? Vamos chegando, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live da semana. Boa noite para quem está assistindo ao vivo, boa madrugada para quem vai ver mais tarde, bom dia para quem estiver vendo de manhã, boa tarde para quem estiver assistindo amanhã à tarde. E essa semana a gente resolveu repetir aquele formato de live de perguntas e respostas. É um formato que tem funcionado legal porque dá a chance de vocês mandarem perguntas e acho que fica um pouco mais interativo do que aquele sistema parecido com aula, né? Que eu fico aqui só falando sobre um tema, repetindo algumas coisas e sem tanta interatividade, certo? Então, sem maiores delongas, vamos começar aqui puxando as nossas perguntas que foram aqui encaminhadas. Vamos ver se eu já estou hábil aqui com o nosso sisteminha aqui de perguntas e respostas. Ah, então, tá vendo? Não tá aparecendo para mim aqui. Que beleza. Falando para vocês que esse negócio aqui... Bom, ainda bem que eu salvei todas as perguntas. E aí eu vou poder repetir aqui e falar com vocês, porque eu acho que o questionário já foi publicado há mais de 24 horas, e aí ele sai do ar. E aí eu não consigo mais puxar aqui para vocês verem, visualizarem as perguntinhas e logo depois as respostas. Mas não tem problema, como eu sou um cara prevenido e sou um sujeito das antigas, eu confio mais no papel, no impresso, do que na nossa tecnologia do dia a dia. Então eu tenho aqui já, tá bom? As perguntas e eu vou comentando com vocês e vou respondendo, vou tentar pegar todas as perguntas, né? Oi, Rafaela, então, ele tem aqui, ele tá, aqui não é Android que eu estou usando, é o iOS, mas ele tem aqui a interrogação, eu clicando aqui deveria aparecer as perguntas. Mas, como aquele box já sumiu do meu Stories, muito provavelmente eu não consigo mais puxar, esse que é o problema. A gente até salvou, ele está lá nos destaques, tá? As perguntas estão salvas lá, mas não dá mais, eu não consigo mais puxar por aqui, infelizmente. Mas não tem problema, eu faço a pergunta e aí logo em seguida já respondo para vocês, ok? Então vamos começar aqui, nossa live, 7h04 da noite, começando a nossa live de perguntas e respostas. Como vocês já sabem, eu não consigo interagir automaticamente com vocês aqui, eu sei que vocês se encontram, ficam batendo papo, e é muito legal isso, mas eu não consigo acompanhar tudo que vocês colocam aqui no chatzinho da live, tá bom? Então, na medida que a gente for passando pelas perguntas que já foram encaminhadas, se tiver um tempinho, eu abro no final para vocês perguntarem também. Certo? Espero que esteja tudo bom e tudo bem com vocês. Comigo está tudo ótimo. E eu vou para a primeira pergunta aqui, então, que foi encaminhada. Vamos puxar aqui. A primeira pergunta já é super interessante. Eu vou ler aqui só o nome do Instagram de quem perguntou, tá bom? E aí a gente vai passando. Então, lorenadias.adv perguntou: a polêmica foto postada pelo Dr. Marcus Harter e as possíveis infrações éticas. Não sei se vocês acompanharam essa polêmica dos últimos dias. O Dr. Marcus Harter é um médico, cirurgião plástico, teve algumas participações televisivas, ele já fez parte de um Big Brother, ele fez parte da Fazenda e ele sempre faz algumas postagens polêmicas nas redes sociais. Ele já transmitiu ao vivo, para quem não assistiu, exatamente como eu estou fazendo aqui essa live, ele já fez uma live dentro do centro cirúrgico no momento que ele estava fazendo uma lipoaspiração. Então vocês imaginem o que deu de repercussão perto do que essa foto dele se alimentando, e foi a última, né, a polêmica mais recente dele, é uma foto em que alguém está servindo algo na boca dele com uma colher, ele está comendo alguma coisa dentro do centro cirúrgico,
E ele logo em seguida também fez uma postagem de antes e depois. Vamos lá. A questão de comer no centro cirúrgico não é permitido, tá? De maneira rápida e resumida, a gente tem... Oi Lorena, legal, foi você que fez a pergunta, show de bola, obrigado. A gente tem uma resolução da Anvisa, tá? A resolução RDC número 63 de 2011, que proíbe esse tipo de prática dentro do centro cirúrgico, tá bom? Então, além do que, a gente tem uma briga tão grande aí com relação ao controle da infecção hospitalar, né? E esse tipo de atitude, infelizmente, só aumenta a possibilidade de infecção hospitalar. Então, sob o ponto de vista da Anvisa, pode ter consequências sérias para o hospital em que esse procedimento estava sendo feito, tá? Pela vigilância sanitária. Com relação à questão ético-profissional, a gente tem a resolução do Conselho Federal de Medicina 1974 de 2011, que proíbe esse tipo de foto de antes e depois, tá bom? E proíbe, obviamente, também esse tipo de divulgação em rede social de um procedimento dentro do centro cirúrgico, com exposição do paciente, mesmo que o paciente não seja ali totalmente identificável. A resolução 1974 de 2011, Conselho Federal de Medicina, proíbe. Então, as consequências éticas podem ser graves. Ele certamente, e aí já tem notícia de que o Conselho do Mato Grosso, ele tem registro em vários estados, tá bom? E nesse caso específico ele estava no Mato Grosso. E o Conselho do Mato Grosso, segundo informações da própria imprensa, já instaurou sindicância ético-profissional, tá bom? Vamos lá, aqui tem uma outra pergunta, o Gabriel Rig 94, Gabriel tá por aí, eu vi que ele entrou, não sei se ele permanece com a gente aqui. Gabriel Rig, se você estiver aí, dá um joinha pra gente. Qual a sua opinião sobre full disclosure? Vamos lá, full disclosure, isso ainda está, no Brasil, ainda é uma discussão muito incipiente, a gente fala muito pouco sobre isso. Para quem ainda não conhece o termo full disclosure, é o seguinte, é uma ampla abertura, é você descobrir não no sentido, eu vou usar outro termo, é você desacobertar de maneira ampla, né? Você abrir completamente uma determinada situação, e isso em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, tem algumas universidades que estão estudando esse tema, estão investigando, pesquisando qual é o impacto do full disclosure nos medical errors, ok? Nos erros médicos. Então seria mais ou menos o seguinte, você trabalhar de maneira aberta dentro do hospital os possíveis erros médicos. Então quando há um erro, ao invés do hospital tentar acobertar, que é a postura mais natural que a gente tem no Brasil hoje, mais automática, é você abrir a discussão, houve de fato um erro, e os hospitais até criarem fundos para fazer a cobertura desses erros, tá bom? Com o pagamento de compensações financeiras já até de maneira automática, quando verifica que houve. Isso aqui está super ligado, se a gente parar para pensar um pouquinho, está super ligado à questão do compliance, né? A gente não fala que compliance é integridade, é uma atuação íntegra, não é? Então, quando há de fato um erro detectado e você trabalha para isso, existe uma pesquisa que eu uso até nas minhas aulas, hein, sobre erro médico, sobre responsabilidade civil. Foi feito um levantamento pela Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Foi uma pesquisa que foi publicada na Revista de Pediatria do Rio de Janeiro sobre erros médicos, e lá eles trabalham nessa pesquisa, por exemplo, os principais fatores que acarretam a existência de um erro médico. E há no final desse artigo, há uma proposição, há uma indicação de um sistema que poderia ser adotado. E é uma pesquisa já relativamente antiga, se eu não me engano, uns 10 anos atrás, que analisa a visão individual do erro médico e a visão sistêmica do erro médico. Quer dizer, por que aconteceu aquele ambiente e tal. Então, voltando aqui à pergunta do Gabriel, qual é a minha opinião sobre o full disclosure? Eu acho que o Brasil ainda não tem maturidade, infelizmente, para esse tipo de discussão. Eu acho que ainda é uma discussão que ela tem que se tornar acadêmica, num primeiro lugar,
com estudo acadêmico a respeito disso. Se for o caso, iniciar um projeto de pesquisa dentro de um ambiente controlado, né? Por exemplo, um hospital que tenha uma residência médica para você começar a discutir isso com os médicos que estão ali em aprendizado, e envolve também o paciente. O full disclosure envolve uma conversa com os pacientes no sentido de que há possibilidades de erro, tá? É você falar abertamente, olha, os erros existem, a gente espera que eles não aconteçam, mas eles existem, ok? Eu ainda estou estudando sobre isso, tá, gente? Teve até uma aluna, acho que é a Adriana, que está por aqui, falou comigo sobre esse assunto esses dias. Eu vi a Adriana passando aí no chatzinho aqui. Não sei se ela ainda está conosco, mas é um assunto que eu acho que vale a pena ser estudado por um médio futuro, digamos assim, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui com as perguntas. A Ana Luísa Pock, eu não sei se... Oi, Adriana, a gente falou sobre isso essa semana, né? Muito legal, full disclosure. Ana Luísa Pock, eu não sei se ela está aqui com a gente, a Ana Luísa. O que pode acarretar judicialmente ao médico o não preenchimento do prontuário médico? Vamos lá, vamos separar as coisas, ok? O não preenchimento do prontuário médico, por si só, não vai acarretar absolutamente nada sob o ponto de vista judicial. Ele vai acarretar sob o ponto de vista ético, ok? Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, quando a gente fala de responsabilidade civil do médico, por exemplo, a gente fala na existência de um dano. O simples não preenchimento do prontuário médico, a meu ver, não acarreta um dano de maneira direta, ok? O que pode acontecer é que numa eventual defesa, numa eventual ação judicial por responsabilidade civil, você não tem o principal documento da relação para poder fazer a defesa médica. Agora, sob o ponto de vista ético, o que pode acontecer? Uma fiscalização do conselho, o conselho pega lá por amostragem alguns prontuários e vai ver que esses prontuários não estão sendo preenchidos. O médico pode ser punido, sim. Por quê? Porque no conselho a gente fala de regras de conduta. É conduta ético-profissional que importa, ok? Então, respondendo de maneira direta, o que pode acarretar judicialmente ao médico não preenchimento do prontuário médico, a princípio não há responsabilização judicial por conta do não preenchimento. Há um risco excessivo que esse profissional corre em não preencher esse documento, porque uma vez que essa relação judicialize, ele não vai ter o principal elemento de defesa, ok? Sob o ponto de vista ético, pode haver punição, porque o mero não preenchimento do prontuário médico já é infração ética, já existe artigo específico do Código de Ética Médica exatamente sobre isso. Vamos lá, seguindo. Aqui a minha querida Maria Cândida, aluna da primeira turma do programa de formação. Você está por aí, Maria Cândida? Se você estiver, dá um toquezinho. Se não tiver, a gente responde do mesmo medo. Se bem que a pergunta dela, como faço para adquirir a sabedoria do mestre? Pô, Maria Cândida, aí você tá de sacanagem comigo, né? Gente, não tem sabedoria, não tem mestre, enfim, aqui é trabalho, como dizia o Muricy, né? Como dizia Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. Na verdade é assim, gente, a gente cresce junto, né? O que eu tento fazer com vocês muito aqui é compartilhar informações do que eu vivo no meu dia a dia, né? Eu estou efetivamente no campo de batalha, eu não fico só lendo, só na parte acadêmica, eu vou para a briga. E lá é que eu aprendo muito. E eu aprendo muito aqui com vocês também, porque cada pergunta dessas que vocês me mandam, que a gente interage, é uma forma de eu poder aprimorar e crescer e melhorar o meu entendimento sobre as coisas, tá? Às vezes eu até revejo entendimentos, faz parte do nosso crescimento, inclusive rever entendimentos, ok? Então, assim, todos vocês têm a sabedoria de vocês e a gente compartilha isso, tá? Aliás, puxão de orelha, quem ainda não tá no meu canal do YouTube, assim que terminar a live, vai lá e se inscreve, hein? Porque eu tô montando uma sequência de muito material que eu tenho disponibilizado para quase que diariamente no YouTube, videozinhos explicativos sobre direito médico, tá bom? Então vão lá no YouTube, Oswaldo Simonelli, e aí vocês me encontram lá, certo? É isso aí, vamos seguindo aqui então. Vamos lá, cadê? Vamos lá, TS Martinez.
se eu não me engano é a Thaís Martinez, acho que eu já falei com ela algumas vezes no Instagram. Thaís Martinez. Como abordar e convencer o médico de que ele precisa de orientação do advogado? Show de bola a sua pergunta. Como é que você vai abordar o médico e convencer que ele precisa de orientação de advogado? Vamos lá. Não é uma tarefa fácil, né? Até porque como é que você aborda alguém e fala que ela precisa de um médico? Essa pessoa tem que estar no mínimo com alguma dor no corpo. Você precisa demonstrar, na verdade, que ele tem dores que ele não enxerga ainda. Olha só que interessante, né? Ele tem situações de risco que ele ainda não enxerga e você tem que tentar mostrar isso para ele. Tá? Ele tem situações do dia a dia que ele acha que são situações normais, mas não são. E ele está sob risco constante. É como aquela pessoa que acha que vai saltar de paraquedas, enfim, mas não sabe exatamente como dobra e vai tendo sorte, vai saltando todos os dias, até que um dia o paraquedas não vai abrir. Então, você tem que mostrar para ele que ele está correndo um risco diário na documentação médica dele, na relação dele com o paciente, ok? Então, assim, a gente tem uma... para quem participou da imersão o ano passado, aliás, a imersão desse ano já está praticamente fechada, hein? Nos próximos dias aí a gente já vai passar a data para vocês. A gente teve a palestra da queridíssima doutora Paula, que falou sobre direito médico preventivo, e o pessoal deu muita risada com ela quando ela falou que ela até consulta, ela marcava com os médicos para oferecer serviço para eles, né? Então, assim, cada um obviamente tem a sua estratégia, mas essa estratégia das redes sociais é uma, porque você começa a mostrar para os médicos através de posts, através de vídeos, através de conversas, enfim, cardzinhos, né? Com pequenas frases, você começa a mostrar para o médico situações que talvez ele nem imaginasse que existia. Agora, você só consegue fazer isso quando você tem uma base e você tem conteúdo para fazer isso. E aí é que eu entro. Porque o que eu tento fazer com vocês aqui todos os dias, nessas lives, nos posts, é passar conteúdo para vocês. Para que vocês tenham elementos suficientes para poder levar até os médicos, entendeu? É isso que eu quero que vocês façam. Vocês peguem todo esse conteúdo gratuito. A galera tá fazendo campanha já pela imersão aí, né? Legal. Eu acho que esse ano vai ser em São Paulo de novo, gente. Porque a gente ainda não tem uma estrutura suficiente para levar esse evento para outro estado. Mas tá nos planos até a gente diminuir a periodicidade a partir do ano que vem. Tá bom? A gente está formando aqui um grupo gigantesco de direito médico. E um grupo comprometido, né? Vocês todos aí, assim, a gente está formando turmas muito legais que são comprometidos com o que de fato, assim, acontece no direito médico, ok? Então é isso, assim, são algumas sugestões, tá bom? Com relação a como abordar e convencer o médico e tal. Então, a gente tenta, de alguma maneira, passar isso para vocês, para que vocês tenham acesso. Agora, usem as redes sociais, né? As redes sociais usadas com moderação, elas são perfeitas para isso, ok? Vamos seguindo. Tem uma outra pergunta legal aqui, Erlane Bacelar. Não sei se ela está aqui com a gente, Erlane Bacelar. Se tiver, dá um oizinho para a gente. Se não tiver, a gente responde a sua pergunta aqui, que está todo mundo interessado. Toda relação médico-paciente precisa do termo de consentimento? Olha que interessante, a gente ouve falar tanto de termo de consentimento. Vamos começar do início. O que é o termo de consentimento? É um documento firmado em que o paciente autoriza que o médico realize um determinado procedimento, ok? Esse é o termo de consentimento, de forma bem resumida. Então, é a autorização que o paciente dá para que seja feito algum procedimento nele. Toda relação médico-paciente precisa desse termo de consentimento? Não precisa. Não precisa desse termo de consentimento. Há situações da relação... Aliás, quando a gente para pensar sobre termo de consentimento, ele é uma criação jurídica dentro da relação médico-paciente. Por quê? Porque no passado, e os códigos de éticas antigos falavam muito sobre isso, era o direito à informação do paciente. O paciente tinha direito à informação, a saber o procedimento, a saber a forma, os riscos, para que ele pudesse então decidir. Isso tudo era simplesmente anotado no prontuário.
Com a judicialização da medicina, com a burocratização de algumas relações, surgiu a necessidade, em alguns momentos, de se firmar termos de autorização. Só que esses termos de consentimento, sem o efetivo consentimento do paciente, não tem validade. O que é o efetivo consentimento do paciente? É a autorização que ele dá quando ele está efetivamente convencido e efetivamente esclarecido com relação ao que vai ser feito. Senão esse consentimento é viciado. Agora, há relações em que não há necessidade, que o consentimento ele está muito mais no que a gente tem utilizado hoje como assentimento, como uma autorização tácita para determinados procedimentos. Vamos lá, as meninas que estão acostumadas aí a fazer consultas ginecológicas, tem uma série de exames que são feitos no consultório, enfim, Papa Nicolau, aqueles exames básicos, quando você vai passar por uma consulta ginecológica. Imagina se o médico ou a médica, enfim, tiver que pegar termo de consentimento de cada procedimentozinho desse. Isso aí já é um consentimento tácito, ok? É o que a gente pode chamar de assentimento, é uma concordância tácita, não há necessidade de assinatura com relação a isso, entendeu? Então já fica de alguma maneira claro que procedimentos básicos, quer dizer, quando você entra no consultório, você já sabe que alguns procedimentos serão realizados. Ao entrar naquela porta, você já está consentindo com alguns procedimentos que vão ser feitos. É como você ir no otorrino, está com dor de garganta e não deixa o médico pôr a pazinha na sua língua ali e olhar lá no fundo. Ok? Imagina se ele precisa pegar um termo de consentimento para isso. Não há necessidade. Então vamos pensar que termo de consentimento é para procedimentos que trazem um mínimo de risco, uma carga de risco para o paciente. Ok? Pessoal, como eu falei para vocês, eu não consigo acompanhar tudo que vocês estão colocando, tá? No final a gente, se der tempo, abre para pergunta. Eu só vou pegar aqui da Giane que está perguntando qual o entendimento da jurisprudência acerca do termo de consentimento verbal. O termo de consentimento verbal, nesses casos graves que eu estou falando para vocês, casos de maior risco, obviamente que ele não vai ter serventia, né? A não ser que o médico, por exemplo, tenha feito essa conversa com o paciente e tenha reduzido tudo a termo no prontuário, que é o documento básico da relação médico-paciente, ok? Até porque, geralmente, você não vai ter testemunha para provar que isso foi feito, porque dentro do consultório, invariavelmente, a gente tem apenas só o médico e o seu paciente, ok? Seguindo, Vivian V. Oliveira. Vivian V. Oliveira me pergunta uma indicação, uma pós boa que possa ser cursada no Rio de Janeiro, presencial ou alguma indicação de pós online. Galera, isso aqui eu costumo indicar para vocês, assim, eu dou aula em duas hoje pós-graduações que eu julgo que são boas e são online. É a do CERS e a do Supremo, né? Da queridíssima Luciana Dadalto. Agora, façam o meu curso, é muito mais legal que uma pós. Vamos seguir aqui, gente. Bru Lívia, se tiver por aqui também, dá um oizinho, se manifeste. Acabei de me formar, queria saber por onde começar a estudar. Bru Lívia, por onde você começa a estudar? Olha, eu não vou me alongar muito, eu vou dar uma indicação, dá uma checada nos meus posts, eu faço muita postagem de indicação de livros, ok? Lá vocês têm, e livros básicos, eu falo para os meus alunos, falo para vocês aqui nas nossas lives. O direito em si vocês já sabem e não é difícil aprender. O que vocês têm que aprender é a relação do direito com a medicina. Esse é o fundamento do que vocês devem de fato buscar, entendeu? Então, deem uma checada, eu indico algumas coisas legais, inclusive livros gratuitos do Conselho Federal de Medicina, do CREMESP, enfim, e aí, você por favor, dê uma olhadinha nos meus posts aqui no Instagram, tem uma indicação legal de livros, e se vocês ainda tiverem dúvida, podem me chamar no direct, quem interage comigo sabe que eu respondo, tá bom? Às vezes demora um pouco, chega muita mensagem, mas eu vou respondendo todo mundo, vocês sabem que eu tenho maior atenção e carinho com todos vocês. Pô, obrigado aí a galera que tá falando do programa de formação, Eveline, Adriana, Milena falando dos vídeos do YouTube, muito bom. Eu tô tentando melhorar, tá bom? Não é tão fácil assim a gente, essa afinidade com a câmera, mas eu juro que eu tô tentando melhorar. Muito bem. Como prospectar na área de direito médico e da saúde? A Mari
Colin, se tiver por aqui, enfim, se manifeste. Isso é muito parecido assim com o que eu já falei para vocês da área de como captar médicos, né? Hoje, não há dúvida, como prospectar na área do direito médico e da saúde, as redes sociais, gente, assim, tem que saber usar. Aliás, já vou dar um recado, assim, terminando essa live às 8 horas, começa uma live, o pessoal me avisou aqui, da Ana Borges, né? Quem não conhece a Ana Borges, é uma queridíssima que trabalha com Instagram, tá bom? Ana Borges Marketing, o nome dela. Assistam a live dela, porque ela tem uns serviços bem legais, assim, para trabalhar com o Instagram, tá bom? Vamos seguindo aqui. Pan Fiorentin, não sei se ela está presente ou não, se tiver levanta a mãozinha. Tem bastante área para trabalhar? Tem, e tem vídeo meu sobre isso no YouTube. Deem uma checada lá, eu falo trabalhar para médico, para paciente, plano de saúde, hospital, associações, sociedades. Tem muita área para trabalhar no direito médico, ok? Aliás, a gente fez até no começo do ano aquela semana do direito médico, não sei quem acompanhou ou não online, em que eu mostrei para vocês os números que envolvem, que estão por trás do direito médico, tá bom? Vale muito a pena, assim, para quem não assistiu. Depois a gente vai dar um jeito de disponibilizar essa semana do direito médico de novo para vocês, tá bom? Quanto tempo, e aí a Pan Fiorentin faz uma outra pergunta, quanto tempo demora para se especializar em direito médico? Gente, assim, sei lá, eu demorei 20 anos, mas eu tô tentando encurtar esse caminho para vocês. Né? Eu posso dizer para vocês que, assim, e aí sem parecer merchan, mas eu vou falar, enfim, do meu programa de formação em direito médico, onde eu tento justamente concentrar muita informação para que em 4 meses vocês tenham uma bagagem suficiente sobre direito médico. Agora, a partir desses 4 meses, é prática, gente, é entrar mesmo no dia a dia, entrar na prática, sempre estar atualizado. Eu sei que não é fácil se atualizar nessa área e é por isso que eu posto tanta coisa para vocês, porque eu fico tentando pegar essas atualizações e passar para vocês. Lá no canal do YouTube, por exemplo, e assim, eu vou observando muita coisa. Eu participo, enfim, de alguns grupos de direito médico. Claro que os grupos do pessoal da formação em direito médico são os melhores, evidentemente. Mas assim, eu vejo que é muito comum. Sai alguma decisão do STJ, todo mundo sai postando. O STJ agora garante a cirurgia plástica bariátrica, plástica pós-bariátrica. O STJ agora autorizou o cheque calção no hospital. Ninguém efetivamente para pegar essa decisão judicial e ler e destrinchar e entender o que tá descrito naquela decisão judicial. Por isso que eu criei lá no canal do YouTube uma sequência de vídeos que chama Direito Médico nos Tribunais. Porque aí eu faço esse trabalho para vocês. Olha que legal. Em vídeos de 5, no máximo 6, 7, 8 minutos. Então, assim, eu pego lá e destrincho a decisão para vocês. Então, já fiz vídeo da bariátrica, o que eu fiz? Eu fiz vídeo da indenização. Quando não há erro médico, indenização só pela falha da informação. Ok? Então, é isso. Eu tento, na verdade, mastigar para vocês poderem engolir e digerir essas informações com mais facilidade. Eu estou falando rápido, né? Porque tem perguntas e eu quero deixar vocês perguntarem também. Mas vamos lá. Essa é uma pergunta interessantíssima. Michel RP348. Michel RP, eu não sei se você estiver presente também. Levanta a mão, se manifesta aí. Paciente em tratamento de câncer pode ter o plano cancelado, ainda que no plano inativo / ex-empregado? A pergunta eu achei que só ficou um pouquinho truncada, mas eu vou dizer o que eu entendi. É um paciente que está em tratamento de câncer, ok? Ele é um ex-empregado ou aposentado, enfim, ele tem um plano e esse plano é cancelado. Vamos analisar algumas variáveis, tá? Primeiro é o seguinte, a ANS tem regulamentação para isso no sentido de que o desligamento do funcionário, daquele funcionário que era beneficiário de um plano coletivo, que contribuía no pagamento desse plano coletivo, que decide assumir o pagamento integral a partir de então,
que não é admitido ainda em outro emprego que possibilite o acesso a plano privado e que foi aposentado ou demitido sem justa causa, porque se ele for demitido com justa causa, ele não tem direito a permanecer no plano, ele tem direito de continuar nesse plano, ok? Pagando por isso. Então, se ele, vamos pegar a hipótese aqui desse paciente. Ele está em tratamento de câncer, ele está num plano de saúde coletivo da empresa dele e ele é demitido sem justa causa. Então vai ser oferecida a ele a possibilidade de permanecer no plano. Se ele optou por permanecer e está pagando em dia, esse plano não pode ser cancelado de maneira alguma, ele está pagando, ok? Ele está cumprindo com as suas obrigações. Agora, se em 30 dias ele não formalizar a opção de continuar no plano, mesmo que ele esteja em tratamento, em andamento, ele não pode depois continuar nesse plano, não pode querer restabelecer esse plano. Então ele vai ter um prazo de 30 dias para fazer a opção, mesmo que ele esteja em tratamento efetivo, aqui no caso é um tratamento de câncer, né? Se ele optou por não continuar, e se não houve nenhum vício, né, nessa negativa, né, de continuação, não há nenhum problema, a meu ver, no plano cancelar a participação dele, ok? Mas